Elas na Pan. Empreendedorismo, comportamento, a mulher contemporânea e seus desafios. Está no ar. Elas na Pan. Oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031. Elas na Pan. 9h03 em Piracicaba. Olá, bom dia. Terça-feira, 24 de janeiro, está começando o Elas na Pan, na sua Jovem Pan News Piracicaba. Eu sou a Cris Sanches. E você já sabe, este é o programa feito para você, mulher, moderna, inteligente, que sabe usar informação de qualidade a seu favor. Homens também são bem-vindos na nossa audiência. Toda terça-feira, às 9h, a gente tem um encontro marcado aqui na 99.5 FM. Se você quiser participar, dar a sua opinião, sugerir uma pauta, mande uma mensagem para a gente aqui no WhatsApp. 971482932. 971482932. Hoje, diferente das edições anteriores, a gente está na 13ª já. Eu trouxe uma série de assuntos e temas interessantes para a gente compartilhar aqui. E é claro, eu tenho a luxuosa companhia da minha colega da Pan News aqui, Karina Pisenato. Bora tricotar, Karina, bom dia! Bom dia, Cris, Ari, queridos ouvintes. Bom ter você aqui, viu? Obrigado, sempre um prazer, né, estar ao seu lado. Não é sempre que você pode, mas hoje você deu uma escapadinha e está aqui comigo. Quero dar bom dia para o Ari, que está aqui com a gente também, pilotando na técnica. E como eu estava dizendo, hoje, Karina, a gente tem vários temas nessa edição. Eu vou dar aqui um spoiler, alguns deles. A doutora Michele Pereira, minha amiga querida, vai falar sobre acne na idade adulta. Acne não é só coisa de adolescente, não. E a CEO da startup Se Candidate Mulher, Jennifer Coutinho, vai contar pra gente sobre o lançamento do programa Carreira de Mulher, que acontece essa semana. Está começando o Elas na Pan. Elas na Pan. Bora começar o programa falando um pouco de saúde e saúde da mulher, um tema muito importante. No calendário da saúde, Janeiro Verde é o mês escolhido para chamar a atenção da população para um dos tipos de câncer mais frequentes entre mulheres, ficando atrás apenas do de mama e do câncer de reto, e que pode ser evitado, é o câncer de colo do útero. Para este ano, dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estimam que surgirão aproximadamente 17 mil novos casos e 6 mil óbitos pela doença. Também conhecido como câncer cervical, esse tipo de neoplasia tem como principal causa no país a infecção persistente pelo papiloma vírus humano, o HPV. Você já ouviu falar nele, né? Em especial aqueles do tipo HPV-16 e HPV-18, responsáveis por cerca de 70% dos casos. A doutora Angélica Nogueira, que é diretora da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a SBOC, diz que por essa razão a vacinação contra o vírus HPV é fundamental. Desde 2014, o Ministério da Saúde implementou no calendário vacinal a tetravalente contra o HPV, atualmente disponível gratuitamente para meninas e meninos de 9 a 14 anos e para adultos imunossuprimidos até 45 anos. A doutora Angélica comenta que, além do câncer cervical, a vacina contra o HPV combate vários tipos da doença em outras regiões, como câncer de ânus, vulva, vagina, pênis e orofaringe. Com princípio silencioso, esse câncer do colo do útero, ele demora para se desenvolver e se dá por meio de alterações das células uterinas e apresenta primeiro uma pré-lesão. Conforme a doença vai avançando, alguns dos seus principais sintomas são sangramentos, corrimento e dores na relação sexual, segundo a médica. Se detectado no início, o câncer cervical apresenta grandes chances de cura. Para prevenir a doença, além da vacinação completa contra o HPV, é recomendável, mesmo em pessoas vacinadas, a realização de exames de rastreamento. O Papa Nicolau, segundo a doutora Angélica, é o principal exame a ser realizado a partir dos 25 anos de idade.
E após 2 negativas, a frequência deve ser de no mínimo uma vez a cada 3 anos. Já em mulheres que tiveram HPV positivo, em algum momento da vida, a recomendação é que o exame seja feito anualmente. Mesmo com tamanha relevância na prevenção do câncer de colo do útero e outros tipos, nos últimos anos a vacinação contra o HPV vem sofrendo uma queda em níveis preocupantes. De acordo com dados recolhidos pelo Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos do DataSUS, Ministério da Saúde, houve uma queda de 72% da aplicação em meninas e 52% em meninos entre 2015 e 2021 e entre 2018 e 2021, respectivamente. Gente, esse negócio de queda na vacinação é uma coisa inexplicável, inadmissível, e vacina está aí para proteger a gente, né, Karina? Justamente. Nós temos essa consciência da importância da vacinação, né, Cris? E a minha filha tem 6, o meu filho tem 9. A Manu vai tomar com 9 e o Luigi com 11, que é a data que está escrito no calendário vacinal deles. A do HPV, você está dizendo, a do HPV. Né? É isso. Então, não tem como, né? Uma importância absurda de uma vacina. A Alice, minha filha, também tomou essa vacina e a gente indica que todos os pais prestem atenção e levem os filhos. Né? Muita gente tem preconceito, isso é uma grande besteira. Aliás, nós estamos preparando diante dessa informação que chegou para mim, nós estamos preparando aqui em Piracicaba, saber como é que está em Piracicaba essa vacinação. Daqui a pouco eu vou conversar com a enfermeira responsável por esse setor e a gente vai veicular no Jornal da Manhã a notícia de como é que está a vacinação contra HPV aqui em Piracicaba. Ari? Elas na Pan. Olha, se você já entrou na idade adulta e acha que está livre do fantasma da acne, está enganado. Você teve espinha, Karina, quando você era adolescente? Não. Ai, sabe que eu também não? Eu não posso nem reclamar. Também não posso, mas tem muita gente que padece desse problema. E eu conversei com a doutora Michele Pereira, uma querida, uma autoridade, né? Ela é farmacêutica e cosmetóloga, ela é especialista em acne. Acompanhe a nossa conversa. É verdade, na adolescência ela é muito mais comum pelas variações hormonais da idade, né? A gente tem um maior autoestímulo de hormônio de crescimento, que favorece muito o aumento de oleosidade da pele e o desenvolvimento da acne. Mas cada vez mais eu tenho visto e tenho atendido mulheres aí com 30, 40, até 50 anos voltando a sofrer com acne. Então se tornou sim uma coisa muito comum, o que não quer dizer que seja normal. Então normal realmente é na adolescência. Já na idade adulta, principalmente mulheres, porque é o que eu mais atendo, já tem outros gatilhos, outras causas que favorecem esse aparecimento. E que gatilhos são esses, doutora? Então, esses gatilhos, eles estão muito relacionados, e principalmente com a alimentação. Né? Para você ter uma ideia aí, tem tribos isoladas que não seguem essa dieta ocidentalizada que a gente segue hoje em dia, né? Alimentos industrializados, processados, embutidos, e que, pelo contrário, nem sabem que existe acne, porque seguem uma alimentação muito mais natural, né? Com peixes, frutas, verduras. Correto. E existe um consenso de que comida gordurosa, chocolate, manteiga, alimentos dessa, não sei se um azeite poderia causar, é a gordura que causa a acne, doutor, ou não? Então, tem vários alimentos, as gorduras também fazem parte. Então, o principal gatilho alimentar, de longe, é o consumo de carboidratos simples em excesso. Então, muito doce, muito açúcar, né? Mas as frituras e os óleos vegetais, né? Principalmente aí óleo de milho, óleo de canola, né? Óleo de soja, esses óleos, eles não são óleos saudáveis, né? Ao contrário do que pregam pra gente, eles não são óleos saudáveis. Eles são ricos em ômega 6, que é um ácido graxo, uma gordura do nosso corpo muito mais inflamatória. Então também é um gatilho. Então, e tem outros, né? Tem muito consumo de laticínios, que tem tudo a ver com a acne, principalmente leite desnatado, mas as frituras e esse consumo de gordura em excesso é com certeza um gatilho forte para a acne. Existe alguma relação entre estresse e acne, doutora? Toda, Cris. Até grande parte das alunas que eu atendo, a maioria delas me relata que começou a aparecer a acne, ou a acne começou a piorar na época do começo da pandemia. Então tem tudo a ver com estresse, com picos de cortisol, a pessoa já não dorme bem,
a gente anda num estilo de vida muito mais sedentário, a gente não se movimenta. Então, tudo isso impacta a nossa saúde, né, de forma geral, e também a saúde da pele, né? Eu falo muito isso, Cris, a acne, apesar de ela aparecer na nossa pele, ela não é um problema de pele. Correto. Ela é um sintoma. É um sintoma que o nosso corpo não está bem. É um sintoma. O corpo está inflamado. Então, a gente tem que tratar a nossa saúde interna. E não simplesmente querer passar, né, produtos, pomada, cosméticos, porque isso não vai trazer um resultado de verdade. Você vai estar tratando o efeito e não a causa, né? Exatamente. Outra dúvida comum que acontece em relação, por exemplo, à pílula anticoncepcional. Uma pílula anticoncepcional pode causar acne? Eu sei que ela pode, às vezes, tratar. Qual a relação que existe? Então, pode sim, Cris. Até eu comecei a tratar e ajudar mulheres com isso, porque eu tive um surto de acne muito grande enquanto tomava a pílula. Então, tem alguns tipos de pílula, principalmente a pílula que a maioria das pílulas anticoncepcionais, ela trabalha com os 2 hormônios femininos que a gente tem, o estrogênio e a progesterona. Mas algumas pílulas são a base apenas de progesterona. E essas pílulas, elas são sim mais propensas de formar acne. E a pílula, de uma forma geral, isso não é passado, né, para as mulheres, o que é uma falta muito grande de informação, que ela causa muita deficiência nutricional no nosso corpo e desequilíbrios hormonais também quando a mulher deixa de usar a pílula. Então, o corpo ele tenta se restabelecer, se equilibrar, voltar a produzir aqueles hormônios, e a acne ela acaba voltando e voltando muitas vezes de uma forma muito pior. Correto. Tem que ser feito um acompanhamento, né, para colocar no corpo aqueles nutrientes, vitaminas e minerais que a pílula está roubando do corpo, e também tem que ser feito ajustes e utilizar estratégias para o nosso corpo já ir equilibrando os nossos hormônios antes da parada da pílula. Doutora, você mencionou várias, né, a questão da alimentação, da atividade física, do sono. Agora, a pessoa que foi acometida por uma crise aí de acne, né, por qualquer um desses motivos, é possível tratar a acne sem a intervenção de medicamentos, mudando hábitos ou usando coisas mais naturais? Sim, Cris. Eu tenho vários alunos e conheço também muitas pessoas que conseguiram resultados ótimos, porque esses medicamentos, essas tomadas, tudo que a gente entra em contato, acaba sobrecarregando demais o nosso corpo. Acaba trazendo problemas intestinais, por exemplo, os antibióticos, né, que são muito utilizados, a própria pílula, acabam sobrecarregando o nosso fígado, que é um órgão importante que elimina as toxinas. Então, se esses 2 pontos não estão equilibrados, e a gente consegue restaurar a saúde deles através da alimentação, com suplementação, com chás, né, a gente consegue ter um controle, né, a gente ameniza a inflamação, consegue controlar o fluxo de uma forma muito mais natural. Uma pessoa vive refém da farmácia. Ela vive por conta de tomar os remédios, porque alguns deles eles conseguem manter a acne um pouco sob controle, mas somente quando ela está fazendo uso daquilo. Correto. Deixou o uso, acabou. Perfeito. Mais alguma informação importante, doutora Michele? Nossa, informação importante, Cris, tem muitas, várias, né? Tem muitas, mas a gente tem que começar a se alimentar melhor. Tem que parar de consumir muitos alimentos industrializados, processados, embutidos, sabe, voltar a uma alimentação de antigamente que a gente tinha, sabe, com muita fruta, verdura, legumes. É essa alimentação que consegue fazer com que a gente tenha uma pele muito mais bonita. Não comemos em acne, em várias coisas, alergia, dermatite, o próprio envelhecimento precoce. A gente consegue reverter com a alimentação, né? O açúcar, ele é terrível, ele degrada colágeno, ele envelhece a pele. Então, o primeiro ponto é voltar a cuidar da alimentação, praticar atividade física, sair desse sedentarismo, né, que a gente fica muito tempo sentada, e também aprender a usar os produtos certos para a pele. Porque muitas pessoas elas vão muito atrás de esteticista, de procedimentos, achando que é isso que vai trazer resultado. E muitos procedimentos também acabam sensibilizando a pele. Isso causa uma piora a longo prazo. Perfeito. Então, são os 3 pilares que eu sempre passo: alimentação, estilo de vida, gerenciamento de estresse e atividade física, e usar os produtos certos para a pele. Com Ricardo Souza. Bom dia, ouvintes do Elas na Pan.
Você tem conversado de dinheiro em família? Você tem conversado de dinheiro no relacionamento? Eu gostaria de focar, pelo menos, as nossas conversas nesse mês sobre alguns pontos de importância da gente conseguir falar de dinheiro na nossa casa. Eu me lembro que quando eu escrevi o meu primeiro livro, muita gente vinha e falava: olha, Ricardo, eu queria que o meu esposo, esposa, parceiro ou parceira, alguém da minha família ouvisse isso que você está falando, ou que lesse esse livro. E eu ficava pensando assim, mas por que essa pessoa não transfere o conhecimento que aprendeu? Mas daí eu vi o quão é complicado falar de dinheiro em família. O quanto que para muitas famílias isso é um tabu. Isso é uma questão de que ninguém toca nesse tema. Todo mundo acha que está tudo bem, mas ninguém realmente toca nesse tema. O que eu queria dizer hoje e incentivar você é começar a falar de dinheiro em família. É começar a falar de dinheiro no relacionamento. E eu cito por 3 aspectos. O primeiro, porque isso pode solidificar a relação. É importante que tenham essas conversas e discussões para que não aconteçam estresse no momento posterior. Outro ponto importante é porque esses contatos, ao ter o assunto ou pisando em cima, né, desse tema de dinheiro que às vezes parece tão escorregadio, pode permitir para você retirar alguns excessos e algumas arestas. E o que eu quero dizer com isso? Cada um de nós traz consigo as nossas bagagens, traz consigo os nossos erros, os nossos maus hábitos, e às vezes em um diálogo, num relacionamento ou na família, a gente se compromete a mudar. E o terceiro, e não menos importante, aspecto é que isso pode minimizar ou retirar expectativas. Quando a gente vem com a nossa visão de mundo, a gente imagina, olha, o meu parceiro ou minha parceira, né, ou a pessoa da família, ela precisa ter essa conduta financeira, porque eu já estou acostumado com isso. Mas numa conversa a gente entende que a criação daquela pessoa foi outra, que a bagagem foi outra, e as expectativas a gente realinha, assim a gente não vai ter frustração. Pensando dessa forma, você vai ter pelo menos momentos mais agradáveis ao falar de dinheiro em família. E esse mês eu vou continuar a falar, pelo menos nos próximos dias, nos próximos encontros aqui do Elas na Pan, sobre dinheiro e família e como essa relação pode e deve ser feliz. Continue nos acompanhando aqui na Jovem Pan News. Elas na Pan 99,5 Jovem Pan News Piracicaba. Elas na Pan. 9h28. Voltamos com Elas na Pan, e eu fiquei sabendo de um grande evento híbrido, vai ser presencial e online, focado na carreira para mulheres. E eu conversei com a CEO da startup Se Candidate Mulher, Jennifer Coutinho. Acompanhe essa conversa. A startup de recursos humanos e impacto social Se Candidate Mulher lança essa semana o programa Carreira de Mulher de Aceleração de Carreiras. Serão 2 dias de evento presencial e online nesta quinta, dia 26, e no sábado, dia 28. A startup Se Candidate Mulher já impulsionou 15 mil mulheres. E para nos contar mais sobre esse evento incrível e sobre a própria startup, eu convidei a Jennifer Coutinho, CEO da Se Candidate Mulher. Bom dia, Jennifer. Obrigada por nos atender o nosso convite. Eu queria que você nos contasse mais sobre esse programa Carreira de Mulher que vocês lançam essa semana. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo espaço, né, de poder falar e de poder chegar ainda mais mulheres sobre isso. Eu sou uma mulher parda, então eu gosto de falar isso, caso alguém, né, possa isso, querer saber, fazer minha aula de inscrição. Hoje eu estou falando aqui com um sorriso no rosto, muito feliz de falar com vocês. O Carreira de Mulher, na verdade, esse ano é a nossa primeira edição. Esse ano a gente pretende fazer várias edições desse evento. E ele é um aquecimento para uma liberação de vários acessos que a gente libera da nossa plataforma. Durante o Carreira de Mulher, a gente aborda, né, a jornada da carreira feminina, né, desde o início
momento da recolocação profissional, quando a gente está desempregada, buscando alguma coisa nova, até o desenvolvimento da nossa carreira mesmo, quando a gente já está em algum lugar e quer evoluir, quer uma promoção, quer buscar por uma liderança. Então a gente fala da jornada completa mesmo da carreira para uma mulher. E durante esse evento a gente tem várias conversas sobre essas temáticas. Você está falando dos temas, né? Eu vi que são 10 horas de conteúdo, são 12 temas, 20 palestrantes, é isso mesmo? É um evento de porte, né, Jennifer? É isso mesmo, é um baita evento. Ele acontece em formato híbrido, então o que isso significa? Ele é transmitido para o Brasil inteiro, né? E a gente já teve participantes até fora do mundo. Mas a gente tem um espaço para algumas convidadas acompanharem essa transmissão presencialmente. Essa edição vai acontecer na The Body Shop, então aqui em São Paulo. Então algumas inscritas vão poder acompanhar essa transmissão presencialmente. Mas mulheres do Brasil inteiro podem se inscrever para acompanhar. E dentro desses temas... Pode falar. Desculpa, as inscrições são gratuitas, é aberta a participação e tem limite de vagas, Jennifer? As inscrições são 100% gratuitas. O nosso único limite de vagas são para o presencial. Então, se você está aqui na região de São Paulo, tem disponibilidade para vir, corre para se inscrever para o presencial. Agora, a online não tem limite, é para todo mundo mesmo. Bacana. Fala um pouco sobre essa parceria com a The Body Shop. Nós temos uma aqui em Piracicaba. E é uma empresa que tem um perfil muito interessante pelas causas que ela defende, né? Fala um pouco sobre essa parceria da startup com essa marca. A Scandidate, ela é uma empresa, né, que conecta mulheres incríveis com empresas que querem aumentar seus quadros, aumentar a representatividade de mulheres. E a gente tem várias empresas que se relacionam com a gente, a The Body Shop é uma delas, né? A The Body Shop, que é uma empresa que desde o seu nascimento fala muito, né? Ela foi criada por uma ativista e ela fala muito sobre muitos assuntos muito importantes sociais. Então, nessa edição especificamente, né, vai acontecer esse espaço lá dentro, inclusive elas vão ter um monte de desconto nos produtos da Body Shop, as mulheres que forem no presencial. E no final, melhor do que isso, né? A The Body Shop vai ter acesso às mulheres que participaram desse evento. Então, acho que isso é legal de vocês saberem também. Porque a gente vai passar para The Body Shop. Então, poxa, se você está buscando uma recolocação, ou mesmo que você está empregada, mas não está muito feliz onde você está trabalhando, é uma oportunidade de ser vista pela The Body Shop também. É, interessante, que é uma rede bem grande, né? Jennifer, conta pra gente um pouco sobre a história do Se Candidate Mulher. Eu fiquei bastante curiosa, porque ela tem um foco que é, logicamente, a mulher. E quando você fala Se Candidate Mulher, a gente pensa um pouco em política, né? Tem alguma coisa a ver com política ou é mesmo mercado de trabalho? Ô, Cris, você sabe que sempre gera essa confusão, né? Essa questão. Principalmente agora, nos últimos anos, que teve muita questão política, mas não tem relação com a política. A maioria das mulheres somente se candidata numa vaga de emprego ou numa promoção de emprego quando tem 100% dos pré-requisitos. Já os homens fazem isso quando eles têm 60% dos pré-requisitos, você acredita? Não sabia disso. Pois é. E eu era essa mulher. Eu não me candidatava. Eu esperava ter todos os requisitos, eu esperava dar 100% para as vagas. Então, quando eu criei esse candidato há quase 3 anos atrás, eu acho que eu criei ela para mim mesma, sabe? A minha intenção era falar para as mulheres se candidatarem mais nas vagas de emprego, mesmo se elas não tivessem tudo, porque às vezes não era necessário ter tudo. E já que elas não achavam que estavam em desvantagem por não ter todos esses pré-requisitos, eu queria ensinar elas a irem melhor, a fazer um currículo melhor, a fazer uma entrevista melhor, ter um LinkedIn. Pouca gente usa o LinkedIn. Então foi por isso, por causa desse dado, que esse nome Se Candidate Mulher, mais nas vagas de emprego, mais nas promoções de emprego. Interessante. E aí a startup, ela dá esse suporte para as mulheres, de como montar um currículo, de como se posicionar no LinkedIn. É isso? É esse tipo de trabalho que vocês realizam? Exato. A gente criou uma plataforma, ela é chamada SCM Academy. Lá tem várias aulas, vários exercícios,
E essa plataforma tem tudo isso de ensinar essa mulher, né, a ir melhor nos processos seletivos. Quando ela termina essa jornada, ela vai para a nossa base de talentos. E é lá que a mágica acontece, né? Que as empresas contratam as mulheres pela nossa base. Então, o Carreira de Mulher, esses eventos que a gente faz é para liberar acesso para essa plataforma nossa. Então, todas as inscritas no Carreira de Mulher vão ter acessos gratuitos liberados da nossa plataforma. E esse, vou até repetir aqui, SCM de Se Candidate Mulher Academy. As pessoas Exato. podem acessar e conhecer essa plataforma. E neste evento, então, essa plataforma vai estar liberada para as pessoas, elas podem o quê? Colocar currículo, é isso? Elas viram um banco de talentos ou não? Elas aprendem a fazer um currículo melhor, tá. A gente não aceita que elas coloquem um currículo que não entendi. seja bom, né? Que não seja pautado no que a gente ensina para elas. Então, elas passam por uma jornada de aprendizado. Aí sim, elas carregam, né, o currículo delas lá. E aí elas fazem parte da nossa base. Mas só faz parte da base de talentos da Candidate Mulher quem passou pela SCM Academy. Então vocês têm esse banco de currículos, mas o requisito é passar pelo treinamento, por toda a informação que vocês e orientação que vocês dedicam para a mulher que quer se candidatar e ter mais. Isso aumenta a chance de empregabilidade, né, Jennifer? Em 4 vezes, Cris. Uma Nossa. mulher que passa pela nossa jornada, ela tem 4 vezes mais chances do que outra mulher de passar no processo seletivo ou de ser promovida numa vaga que ela está pleiteando dentro da empresa. Puxa vida, quadruplica. Isso é bem bacana, isso é um número bem interessante. E vocês, como startup, já posicionaram 15 mil mulheres no mercado de trabalho, é isso? Todo dia, pelo menos 2 mulheres estão em novos empregos ou promovidas. Pelo menos, mas tem dia que é assim, 20, que legal. Tem dia que é muito, mas pelo menos 2 eu te garanto. E isso no Brasil todo? No Brasil e no mundo. No mundo também, interessante, interessante. Olha, hoje, diversidade e inclusão é uma pauta hoje muito recorrente, se fala muito nisso. A gente tem, inclusive, grandes profissionais dedicados a isso, né, no Brasil, trabalhando com consultoria. Eu tive até a oportunidade de conhecer alguns, entrevistar alguns. E não se trata de ser bonzinho, né? A empresa que olha para a diversidade e para a inclusão, ela não está sendo boazinha, ela tem que entender que ela vai aumentar a lucratividade dela, não é isso? Já tem números em relação a isso, né, Jennifer? Sim, é sobre estratégia de negócio, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho batido muito no discurso, principalmente com as empresas que a gente tem trabalhado. Enquanto as empresas não entenderem que trabalhar a diversidade e inclusão não é apenas responsabilidade social, é estratégia, elas vão começar a ficar para trás. E aí, falando de dados, né, como você mencionou, existem várias pesquisas, eu vou citar algumas delas. Tem uma pesquisa de Harvard que fala, por exemplo, que um ambiente mais diverso faz com que seus funcionários sejam 17% mais engajados. Isso, consequentemente, faz com que uma empresa, né, traga mais resultados financeiros. Tem uma outra pesquisa da McKinsey que fala que empresas com lideranças mais diversas geram 26% mais resultado financeiro do que empresas que não têm lideranças diversas. Então, a gente está falando de negócio, eu não estou falando só sobre ser responsável socialmente, eu estou falando também sobre estratégia de negócios. Perfeito. E até para fechar, quando a gente fala de economia global mesmo, né, o PIB mundial teria somado em 12 trilhões de dólares se a gente tivesse o mesmo número de homens e mulheres no mercado de trabalho. Então, a gente tem que mudar um pouco essa visão, sabe? É muita coisa, né? Você sabe que aqui em Piracicaba, eu até estou para trazer no meu programa, aqui no Elas na Pan, tem uma fábrica de máquinas agrícolas aqui, uma multinacional importante, que está apostando em mulheres no chão de fábrica. Ela está colocando na produção as mulheres, porque existe uma falta de mão de obra muito grande nesse setor industrial, né? E as mulheres estão dando um show lá, viu? Olha, quero saber que depois você me fala. Bacana, tipo, é um case bem interessante mesmo. Eles estão, inclusive, precisaram mudar vestiário, adaptar
o espaço para a chegada dessas mulheres que estão lá encarando a produção, mas assim com muita competência. A gente fica feliz de ver, né, esses mercados se abrirem. Quais são os projetos da Se Candidate Mulher para esse ano, Jennifer? O que vocês estão pensando aí para 2023? Nossa, esse ano ele já começou, assim, bem intenso pra gente, né? Hoje é 23 de janeiro e já bastante coisa aconteceu aqui. No final do ano passado, a gente recebeu uma rodada de investimento e a gente tem aí, né, 3 objetivos muito claros para esse ano e para o início do ano que vem. A gente quer atingir aí mais empresas, né? No último ano, a gente atingiu aí quase 30 clientes, né? Falando de empresas contratando pela nossa base, a gente quer chegar a 100 clientes esse ano, contratando mulheres, promovendo mais mulheres com o nosso intermédio. Então, a gente está bem correndo atrás disso. Além disso, a gente quer alcançar mais mulheres, né? Se tem 6,5 milhões de mulheres desempregadas nesse país, por que todas elas ainda não conhecem as candidatas mulheres? Então, a gente quer alcançar essas mulheres. E a gente vai investir muito mais em tecnologia esse ano também, porque a gente entende que por meio de tecnologia a gente vai conseguir alcançar mais gente. Então, são esses 3 principais focos aí. Bacana. Olha, a gente tem aí um novo quadro político, a gente tem um novo governador no estado de São Paulo, assim como os outros estados do país também, né? Com novos governadores e um novo governo federal. E eu queria saber se né, se você tem alguma expectativa em relação a essas esferas de poder, né? O que pode impactar positivo ou negativamente aí nas políticas públicas de emancipação mesmo, de apoiar a mulher aí no ingresso no mercado de trabalho. Eu sempre vejo mudanças como positivas, independente de quais sejam. Eu acho que são novos ciclos, novos momentos que podem ser assim, muito vantajosos para a gente, e especificamente pelas movimentações que a gente já viu agora no início do ano, as pessoas gostando ou não, já se deu para ver que diversidade e inclusão vai estar muito em pauta. Então, isso para a gente é muito importante, né? Para empresas que trabalham com isso, para pessoas que têm isso, né, como pauta forte, isso dá uma força para esse tipo de trabalho. Então, eu sinto muito que vai ser um ano muito estável para a gente nesse sentido. Tomara. Bom, agora para fechar, eu queria que você fizesse um convite. A gente está falando aqui com a região metropolitana de Piracicaba, são 25 municípios, né? Mais de 25 municípios. Queria que você fizesse um convite às mulheres aqui da nossa região para participarem do Carreira de Mulher. Bom, então, eu vou fazer não só para as mulheres, então, hein, Cris? Eu vou fazer para todo mundo, sabe por quê? Todo mundo conhece uma mulher que ou está desempregada ou não está feliz onde está trabalhando. Eu tenho certeza disso. Então, o meu pedido aqui é que se você conhece essa mulher que está infeliz onde está trabalhando, ou que, né, não está trabalhando nesse momento, fala para ela do Carreira de Mulher. Vai ser um evento incrível, dá para assistir pelo celular, dá para assistir pelo computador, dá para assistir presencialmente, se ela tiver disponibilidade de sair de Piracicaba e vir aqui para São Paulo, dá para assistir online. Então, conta para ela, porque pode ser assim, começar janeiro, ainda dá tempo de começar janeiro com pé direito, pé esquerdo, com 2 pés nessa porta e planejar aí essa carreira muito bem para esse próximo ano. E as inscrições podem ser feitas de que forma? As inscrições, vocês podem ir lá no Instagram da Se Candidate Mulher, que é @SeCandidateMulher, que é a forma mais fácil de você chegar lá, e tem um link lá na bio do nosso Instagram. Perfeito. E as inscrições podem ser feitas até o dia 26. Que é o dia que começa o evento. Maravilha, eu já estou seguindo o Se Candidate Mulher, @Se Candidate Mulher. Olha, eu conversei aqui com a Jennifer Coutinho, CEO da Se Candidate Mulher. Jennifer, foi um prazer falar com você, parabéns pela iniciativa e espero que o evento seja um verdadeiro sucesso. Prazer foi meu, obrigada, Cris. Elas na Pan. 9h49, a gente tem mais uns minutinhos juntos e o programa hoje tem a nossa queridíssima, aquele recadinho maravilhoso da nossa querida Ana Braga. Vamos lá, Ari?
Saindo da Caixa, com a terapeuta Ana Braga. Você sabia que a falta de clareza é a porta de entrada para viver no medo? Pois é, realmente é isso que acontece. Quando nós não temos clareza do que nós gostamos, do que nós queremos e sempre estamos olhando através que o outro gostaria de como a gente fosse, a gente sempre está sem noção do que realmente somos, como somos e no que nós nos identificamos. Assim, estamos sempre com medo de não agradar, de não ser boa o suficiente, de não ser aceita. Um passo muito importante na nossa vida é parar e olhar e perceber quem somos nós, como pessoas, como indivíduo, independente de ser filha de fulano e esposa de Beltrano. Assim, nós conseguimos nos fortalecer, nos empoderar para nos sentirmos muito mais felizes. Essa é a minha dica de hoje e que vocês consigam refletir muito sobre esse assunto, porque isso é muito importante para nós mulheres. Fez sentido para vocês? Peço que vocês me deem sugestão no Instagram, @AnaBragaTerapeuta. Fico por aqui, beijinho, até mais. Elas na Pan. E essa foi a querida Ana Braga, terapeuta da Nova Era, nossa colaboradora aqui. Um beijo para você, viu, Ana? Bom, tem duas notícias relacionadas a mulheres essa semana que eu quero trocar uma ideia com a Karina e com você, ouvinte, porque está movimentando, né, os bastidores. Primeiro tópico, Karina Pisenato, Shakira foi traída pelo marido. E aí, conta um pouco essa história, porque eu mesma não estava acompanhando muito, não. Menina, Piquet, um jogador de futebol, a Shakira estava numa turnê, estava fora da cidade e tal, e ele cometia algumas traições contra ela e resolveu levar uma pessoa para dentro de casa, que já é um absurdo. Que imprudência. E a Shakira descobriu a traição pelo pote de geleia, Cris. E como foi isso? Tinha uma geleia que só ela comia, ninguém mais gostava. E ela deixou, a geleia cheia. A hora que ela chegou, a geleia estava menos da metade. Ela falou, ninguém gosta da minha geleia. Quem comeu minha geleia? Bom, então vamos comprar geleia, né? Bora comprar geleia que só você goste. Exato. E é amante do seu marido, né? Que loucura. E aí rolou um babadaço, né? Daí ela descobriu diversas traições. Ele se arrependeu, pediu desculpas e tal, mas obviamente ela não aceitou, porque traiu uma vez a gente já sabe, né, Cris? E ontem, por sinal, ele foi pego traindo a amante, que não é mais amante, agora é namorada, né? A Shakira tem 45, ele trocou, entre aspas, pessoal, pelo amor de Deus, ela por uma de 23, e a de 23 ontem foi traída por uma de 18. Ah, ele tá baixando. Tá. E daí a Shakira lançou uma música falando da traição. A música foi a música em espanhol que alcançou 100 milhões de visualizações no YouTube em 24 horas. É um sucesso. E numa parte da música, para tirar ela canta que ele trocou uma Ferrari por um Renault Twingo. Eu não sei se é assim que fala o nome do carro. Acho que é. O danado do pequeno me apareceu no treino com o Twingo. Ele tem senso de humor ainda. Maravilhoso. O infiel. Ele foi dirigindo, ele deixou todas as Lamborghinis dele de lado e foi pro treino com um Twingo branco para tirar uma. E daí ela colocou a música bem alto na sacada da casa dela, com uma bruxa na sacada, com uma caixa de som imensa, alta, mirando para casa da ex-sogra. Que é vizinha. Mora bem próximo. Mas tá um rebuliço isso, gente, Cris. Mas que história, né? A infidelidade, ele é um tema muito, muito controverso. Muito. E é muito... a pontos de vista muito, muito diferentes a respeito. Até um tema que a gente pode trazer aqui para abordar. Porque é complicado, né? Tem gente que fala que é doença, falta de caráter. E vamos pensar que
cada caso um caso. Cada caso um vamos caso. tentar não julgar, sim. mas como são pessoas públicas, e é muito interessante. Você está falando da Shakira. Eu estava ontem dando uma olhada, né, na web, na internet, e vi uma matéria a respeito da Shakira, falando da atitude da Shakira, que expôs, né, a sua intimidade de uma forma assim, misturou arte no meio aí, o mundo inteiro ficou sabendo, até capitalizou em cima disso, né? Foi uma decisão, vamos dizer, corajosa, porque ela sabia que viriam críticas, assim como a ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, né? Que essa semana também renunciou ao cargo, que ela ocupava desde os 37 anos, e ela se saiu muito bem. A gente sabe que a Nova Zelândia, durante a pandemia, mal ouvimos falar, andou, né, nos trilhos, né? Tudo funcionou, tudo deu certo. E, enfim, ela era uma grande gestora, né, do país, e ela anunciou que está deixando o cargo, que deixou o cargo, até já tem um substituto, e ela disse o seguinte: ser uma irmã melhor, uma filha melhor, uma parceira melhor, melhor em nosso trabalho, melhor em cuidar, tudo. Acho que carregamos tanta expectativa e culpa, é difícil saber como equilibrar isso. Ela atribuiu parte da decisão dela em renunciar ao cargo ao burnout, que é o esgotamento pelo trabalho, né? Exaustão. Mas olha que interessante. Agora, sem feminismo, sem nada, mas ela pensou, como você disse, ela foi maravilhosa durante a gestão dela. Nós mal ouvimos falar do Covid na Nova Zelândia, de tão bem que foi administrado isso lá. E ela falou assim, não, já que eu não vou poder fazer bem feito, eu vou me retirar. Isso. Ela abriu mão de um cargo público, de poder, de status, em nome da saúde mental, da exaustão, mas porque ela não ia conseguir entregar um trabalho de qualidade. Exatamente. E aí também ela foi uma decisão sujeita a críticas. Sim. E ao mesmo tempo a ponderações. Ela acredita, eu estava lendo uma matéria na Forbes também, que até eu vou citar até alguns trechos da matéria, eu adoro a Forbes, que diz o seguinte: a primeira-ministra acredita que o desafio mais significativo que as mulheres encontram em suas carreiras é a expectativa constante de ter que fazer mais em todos os aspectos da vida. A gente se sente assim, né? Sempre. Seja a primeira-ministra da Nova Zelândia, seja eu, seja você, né? A gente fica o tempo todo se cobrando demais no papel de mãe, de profissional, não é isso? A gente nós queremos dar o nosso melhor como mãe, como esposa, como companheira, como profissional, como amiga. É muita coisa, Cris. E nós nos cobramos mais do que todo mundo. A cobrança vem de dentro. Claro que tem cobrança externa e tal, mas eu não acredito que nos afete tanto como a cobrança que nós nos impomos. É isso mesmo. Então isso é muito complicado. Exatamente. Eu vou mencionar aqui um trechinho, a gente já está quase terminando o programa, de um relatório que está nessa matéria da Forbes. É o relatório da Deloitte Women at Work 2022, a Global Outlook Report, que inclui uma pesquisa com 5 mil mulheres em 10 países. Olha, é uma amostra significativa, Super. Né? Que descobriu que o burnout, para a maioria das mulheres, atingiu níveis alarmantes. A pesquisa diz que, no geral, 53% das mulheres, ou seja, mais da metade, disseram que seus níveis de estresse são maiores do que há um ano atrás. E quase metade delas se sente esgotada. Está se identificando? Super. Eu também. Além disso, quase metade de todas as participantes dessa pesquisa classificam sua saúde mental como ruim ou muito ruim. E 30% tiraram folga do trabalho devido a problemas de saúde mental. É um problema de economia aí. Sim. Né? E os índices estão altos. Altíssimos. É preocupante isso. É altíssimo. E o burnout, cara, é um estresse crônico no trabalho que não foi gerenciado adequadamente. Você vai deixando aquilo se acumular, né? E até que estoura mesmo. E reflete de uma forma, uma forma terrível no organismo, enfim, nas suas relações. É um negócio muito complicado. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Olha, o tempo já passou, Ari. Me dá mais um minuto, Ari?
Até 2? Mais um minutinho para a gente concluir. Tá muito gostoso conversar aqui. Eu espero que vocês tenham ouvido, que vocês tenham gostado. Hoje a gente fez um programa de estúdio aqui com vários temas. Eu acho que todos os temas, né, relevantes. Eu quero aproveitar aqui e mandar beijo para as meninas lá da Clínica Magras, nossa patrocinadora, a maior rede de emagrecimento saudável da América Latina. A Magras fica lá na Joaquim André, no 772, na Paulista, bem pertinho da estação da Paulista. Anota o telefone, gente, 3422-8828. Eles estão com uma promoção essa Semana da Beleza lá, muito bacana. E se você está determinado a emagrecer, você já sabe, vai lá na Magras. Olha, eu vou contar para você, Karina. Eu tô conhecendo o método, tô encantada. Em 5 dias eu eliminei 1,8 kg sem sofrimento. Vai, que é legal. Ranço? Muito bom. Como? Conto, muito fácil. O que é? Ari, magras, mas magros também podem, tá? Magras e magros. Os homens também. Costela não dá, querido. A costela vai ficar para depois que eu atingir meu peso. Gente, mensagenzinha aqui de fim do programa, que eu sempre deixo, aliás, é uma frase da minha atriz favorita. Falamos de Fernanda Montenegro hoje no programa. Essa é minha atriz internacional favorita, Meryl Streep. Ela diz o seguinte: a fórmula da felicidade e do sucesso é simplesmente ser você mesma da maneira mais sincera que puder. E o programa Elas na Pan vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a Karina, que está aqui do meu lado, ao querido Ari, que está sempre no nosso apoio aqui da técnica, e ao Cris Sanches. Espero você todas as terças-feiras aqui na 99.5 FM, a partir das 9 da manhã, com Elas na Pan, especialmente feito para você. Às 11 você acompanha aqui na Pan News o Jornal de Esportes com Marcelo Sá e Leandro Bolles. Um beijo e até terça que vem. Tchau, Cá, tchau, Ari. Tchau, Cris. Beijos. Elas na Pan.